Conversando francamente com o Paz de Lira. Olá, amigos. Nós estamos terminando mais uma semana de trabalho na Câmara dos Deputados, propriamente em Brasília. Digo isso porque antecipamos a gravação do nosso programa para quinta-feira, uma vez que amanhã, sexta-feira, dia 9 de outubro, estarei em São José dos Campos para desencadear o processo de audiências públicas da PEC 300 em São Paulo. Será a primeira delas e a pauta é extensa, procurando atingir praticamente todo o Estado e quase todos os comandos regionais, quase todas as sedes de comandos regionais. Assim é que começamos então por São José dos Campos, dia 16 Campinas, 17 Sorocaba, 19 Ribeirão Preto, 23 Bauru, 24 Marília, 26 São José do Rio Preto, 29 Capital e 3 de novembro, já avançando, portanto, em novembro, que não era inicialmente a intenção, no município de Santos. É extremamente importante levar a discussão e a visibilidade da matéria, da proposta de emenda constitucional 300 a todas essas localidades, congregar os policiais militares, mobilizar os policiais militares e, principalmente, por esse modo, quem sabe atraindo a atenção da mídia regional, da grande mídia, também engajar a população, como eu sempre tenho dito, na defesa dessa nossa justa causa. No caso das atividades aqui do Brasil, nós tivemos uma audiência pública da PEC 300, em que ouvimos várias personalidades, entre elas o Coronel Matos, do presidente da Liga Nacional de Bombeiros, Coronel Lessa Pinheiro, que é presidente de uma associação que representa os remanescentes da Polícia Militar e de Bombeiros Militar do Distrito Federal, quando funcionava no Rio de Janeiro, e tem várias reivindicações e até receio de não estar incluído, mas está na PEC 300 através da emenda do meu gabinete. E ouvimos também o soldado Caetano, Natanael Caetano do Nascimento, da Associação dos Servidores de Segurança Pública do Brasil. Todas as pessoas muito bem articuladas, que deram uma boa contribuição. O soldado Caetano manifestou preocupação a respeito da constitucionalidade de adotar o piso baseado em salários mínimos. Como eu esclareci naquela audiência pública, eu me preocuparia muito mais em utilizar a escala salarial dos policiais militares do Distrito Federal, dos militares do Distrito Federal, primeiro porque é uma linha de muito maior resistência, como podem perfeitamente compreender, sem que eu tenha que me alongar nisso. E segundo, porque se alguém apontar inconstitucionalidade em uma emenda constitucional, o que é muito difícil porque teriam que provar que existe violação de cláusula pétrea, seria muito mais fácil levantar essa inconstitucionalidade em termos de violação do Pacto Federativo, o que pode ser arguído com relação a atrelar a escala salarial do Distrito Federal, do que um piso nacional baseado em salários mínimos. É claro que se eu estivesse falando de lei ordinária ou lei complementar, concordo, não passaria mesmo. Seria inconstitucional estabelecer o piso baseado em salários mínimos, mas nós estamos falando de emenda constitucional, estamos falando de uma modificação que se incorpora à própria Constituição e, portanto, só seria inconstitucional se violasse uma cláusula pétrea, o que não é o caso. Então podem ficar tranquilos nessa matéria. E vamos às audiências públicas, amigos. Mobilizem a categoria, vamos levar os policiais militares a essa audiência pública. Fiquem os comandantes tranquilos. Não se trata de movimento reivindicatório. Nós não vamos lá bater no governador Serra, não é um movimento partidário. Pelo contrário, ele é suprapartidário, é uma audiência pública da Câmara dos Deputados que eu presidirei, ou se estiver presente o presidente, o deputado Germano da comissão, ele presidirá, com o intuito de debater a PEC 300 e não de fazer reivindicação salarial no plano estadual. Podem ficar, portanto, os comandantes e a Secretaria de Segurança Pública e o próprio governo do Estado tranquilos quanto a isso. Várias matérias foram votadas nessa semana, que foi bastante intensa na Câmara. Uma delas foi a medida provisória 466, que dispõe sobre serviço de energia elétrica nos sistemas isolados. Votei contra essa matéria e vou declarar o meu voto por escrito, conforme me permite o regimento interno. Por uma razão muito simples, a título de homogeneizar a tarifa nos sistemas isolados, principalmente lá do norte. Essa medida aprovada, infelizmente, pela Casa, irá promover aumento na tarifa de energia elétrica para todos os contribuintes de classe A, B, C e D do país. Portanto, abrangendo toda a classe média que vai suportar o ônus dessa homogeneização. O que o governo federal deveria ter feito, deveria ter proposto, mediante um projeto de lei, não medida provisória, que nesse caso é manifestamente inconstitucional, seria sim um subsídio do Tesouro. Porque o Tesouro, afinal, é mantido pelos impostos.
e principalmente pelos impostos produzidos em São Paulo, que responde por 1/3 da riqueza do país. Então era utilizar os subsídios do Tesouro para homogeneizar a tarifa e aliviar a tarifa dos consumidores lá dos sistemas isolados, e não vir a onerar os consumidores de classe média do país todo, especialmente da região sudeste, que tem a maior carga, que trabalha e só vê imposto pela frente. Votei contra. É uma matéria que não atende ao interesse público, em meu entender. No tocante ao projeto de lei 5.665/2009, matéria importante, porque trata de financiamento e assistência técnica para extensão rural e agricultura familiar. A agricultura familiar é extremamente importante. No convívio que é perfeitamente possível com o agronegócio, ela responde por grande parte da riqueza nacional. Juntamente com o agronegócio, porque não são incompatíveis, poderá a agricultura familiar, nesse conjunto de produção, não só alimentar de sobra o nosso país, com preços factíveis, com preços razoáveis para todas as pessoas, independente de seu extrato social, como poderá fazer com que o Brasil seja, ele já é em parte, mas muito mais em futuro próximo, o celeiro do mundo. Eu aprovei essa matéria porque ela veio com algumas salvaguardas relacionadas com a contratação das entidades de assistência. Algumas salvaguardas que exigem, primeiro, licitação pública e, segundo, pelo menos uma experiência mínima de 5 anos na área. Para quê? Para evitar que os aventureiros, os laranjas, as organizações de fachada do MST assumam os financiamentos públicos nessa matéria, porque teriam certamente privilégios e nós sabemos bem por quê. Não há a mínima dúvida de que teriam, e basta ver a facilidade com que o MST, que é um bando armado, uma pré-guerrilha, age no país e no nosso estado. Veja um caso recente de Borebi, em que se atreveram a destruir toda uma propriedade produtiva de laranjas, que pertence à empresa Cutrale, grande empresa de São Paulo, muito conhecida. Eu não sou advogado da Cutrale, mas será possível que o Brasil pode assistir, que o Poder Judiciário pode assistir, que a Força Pública pode assistir, o MST depredando uma propriedade produtiva daquele modo e nada acontecer com esses facínoras? Essa é a palavra certa aplicável a eles. Facínoras. E mais, vamos lembrar o que esses facínoras já produziram no Brasil. O que eles produziram: tortura, espancamento de proprietários rurais, espancamento de empregados pelo crime de serem empregados de proprietários rurais de pequeno porte, de Santa Catarina, do Paraná, onde não há mais latifúndios, no estado de São Paulo, onde não há mais latifúndios. Ameaças, depredação, destruição, vilipêndio, homicídios. E nesses homicídios, pelo menos os casos que me vêm à mente, de um soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Sul degolado na praça central da cidade, isso nos idos de 1990, e mais recentemente, de 2 soldados da Polícia Militar de Pernambuco torturados e trucidados por esse pseudo-movimento social, esse bando armado, frequentemente armado, e quando não armado, que utiliza instrumentos agrícolas, foices, podões e facões à guisa de armas. É preciso barrar essa atividade ilegal desse movimento. Então o PL 5665 é muito bom para ajudar a agricultura familiar, mas esses facínoras do MST não são agricultores familiares. Tivemos uma atuação intensa na Comissão de Combate ao Crime Organizado e Segurança Pública, com a votação de algumas matérias importantes que eu oportunamente comentarei, bem como na CPI da violência urbana, sempre com o cuidado nessa CPI de impedir que venham com conclusões pré-concebidas esses ilustres palestrantes que são chamados a dar os seus depoimentos, tentando responsabilizar a força policial pela violência. Nós trabalhamos nas causas, nós precisamos combater os efeitos da violência, principalmente o fato de que a juventude pobre da periferia, como eu sempre digo, está sendo cooptada em massa pelo crime organizado. Esse é o principal problema. E cabe a nós a responsabilidade de atuar nos efeitos com toda eficácia e trabalhando para que a nossa atividade de polícia seja manifestamente útil e eficaz para o combate ao crime organizado e ao crime de qualquer espécie. Amigos, vamos às audiências públicas. A PEC 300 é um grande rumo, poderá resgatar a dignidade salarial dos policiais militares e bombeiros militares do país. Divulguem, peço-lhes que divulguem o calendário de audiências públicas e muito mais do que isso, peço que participem. Claro que vamos lá participar, sem uniforme, sem armas, mas vamos participar porque é uma audiência pública da Câmara dos Deputados, não é movimento reivindicatório contra o governo do Estado de São Paulo. Uma boa semana a todos.